Oi, pessoal, estamos de volta. Então, já vamos começar. Pro, pode mandar presente aqui no chat? Já? Só para não esquecer. Só para não... Esse papo é velho, hein? Vou sair não, Pro. Tô Tá aqui. bom. Manda, vai. Tá. Bem, então, vamos compartilhar a tela. Bem, pessoal, eu vou montar a planilha. Então, pega aquela planilha que eu coloquei aí, e nós vamos fazer, a gente viu só uma parte desses indicadores. Eu tenho aqui todos os indicadores. Pega a planilha IE2. Então, eu tenho aqui um monte de indicadores, mas nós vimos esses de liquidez, de estrutura de capital e de eficiência operacional. Na próxima aula, a gente vai ver o que está faltando aqui e a gente completa o resto, tá? Então, por enquanto, quando que é a nossa próxima aula? Nossa próxima aula, 07P. Amanhã. Tá. Então, e aí, eu vou pedir para vocês fazerem os 5 primeiros, aliás, são 6 só, né? Os 5, mais os 6, vai. Os 6 primeiros exercícios aqui, vai. Do I1 até o I6. Tá ok? Então, vamos lá? Bem, reparem que é relativamente simples aqui. Agora, tem que tomar alguns cuidados quando a gente for fazer esse cálculo. Por quê? Porque não basta botar as fórmulas, depois eu vou copiar as fórmulas para as outras planilhas. Pessoal, o problema é, essas contas nem sempre estão na mesma posição em todas as planilhas. Esse, aliás, é o problema do pessoal que trabalha em área de crédito, que tenta automatizar isso daqui. Tem empresa que tem caixa, que tem bancos, tem empresa que junta tudo e chama de disponibilidade, tem empresa que chama de fornecedores, chama de contas a pagar, tem empresa que chama de contas a receber, tem outras que chama de clientes. Então, não tem assim, digamos, uma grande padronização. Tem, é lógico, ele tem que obedecer às regras contábeis, as contas, mas pode ser que contas a receber esteja aqui embaixo e não aqui em cima, sabe? Pode ter diferença. Pode ser que ele abra essa conta bancos em 4 ou 5 contas. Então, Bancos Itaú, Bancos Bradesco, Banco Santander, Banco não sei o quê. Então, fica complicado você falar, eu vou fazer uma fórmula genérica e vou copiar para todo mundo. Por quê? Porque nem todos estão com as mesmas contas nos mesmos lugares. E vai dar erro, vai dar diferença. Esse é um problema. Ok? Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu coloquei todas as fórmulas aqui, para vocês se lembrarem. Eu não sei a fórmula de cabeça, vou ter que ver lá na apostila, vou ter que ver lá nos slides. Não, está aqui a fórmula. São todas as fórmulas, só que não dá para fazer genérico. Tá? Tem esse problema. Vamos aqui. Então, a gente viu índice de liquidez corrente. Índice de liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Eu vou preencher aqui nesse quadradinho. É igual ao ativo circulante. Opa, aqui. Vamos fazer sempre em relação ao X2, tá? Que é o ano mais recente.
dividido pelo... Ô, professor, você está em qual aba? Na IE2. Tá. Ativo circulante sobre passivo circulante. Então, todo mundo abriu aí, pessoal? Só um minuto, professor. Tá. Então, vamos lá. Você pode fazer de novo? É que a sua foto estava bem em cima da fórmula e eu não vi. Melhorou assim? Vê se Não, saiu. eu já mudei aqui. Era no meu computador. Ah, tá. Então, o índice de liquidez corrente é o ativo circulante, que é esse cara aqui, dividido pelo passivo circulante. Tá? Então, é só montar a formulazinha aí, não tem grande segredo, né, pessoal? Bem, qual que é o próximo que a gente viu? A gente falou o seguinte, se vocês estão bem lembrados, olha, esse estoque do ativo circulante pode ser que não represente a verdade. Por quê? Porque ele é, na realidade, o custo histórico. E se eu tiver aqui um monte de iPhone 1 que eu comprei há 10 anos atrás, está aqui ainda a $1.000, $1.500, e hoje não vale nada esses iPhones. Então, o que vamos fazer? A ideia é, vamos tirar os estoques. Tira os estoques para ficar com um número mais realista. Então, vamos lá. Igual, abre parênteses, ativo circulante, menos estoque de produto acabado, menos estoque de matéria-prima. Aquilo que eu falei para vocês, tá, pessoal? Dependendo do autor, ele pode ser que ele fale, não, é só estoque de produto acabado, porque o estoque de matéria-prima você não fabricou ainda. Ou o autor vai, não, você tem que pôr estoque de matéria-prima, porque faz parte do estoque, você tem que verificar. Existe controvérsia de tudo quanto é maneira, tá, pessoal? Aquilo que eu estou falando para os alunos é, se você trabalha numa empresa, se você trabalha na área de crédito, na outra turma que eu acabei de dar aula, tinha o Caio que ele trabalha na área de crédito do Banco Itaú. E eles fazem essa conta desses índices aí para todo mundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, ver qual que é o padrão do banco. Então, provavelmente o gerente de crédito ou um comitê de crédito determinou a fórmula, determinou, olha, não entre estoque, ou entre estoque de matéria-prima, não entre estoque de matéria-prima, determinou. Ou então, se vocês vão pegar para comparar dados de uma determinada empresa, num Serasa, por exemplo, pega o padrão Serasa. O Serasa mantém estoque de matéria-prima ou não mantém estoque de matéria-prima para fazer essa conta aqui? Vê lá. Eu coloquei aí no Moodle, tá, pessoal, um glossário de fórmulas do Serasa. Então, se vocês forem pegar a informação do Serasa, é dessa maneira que ele faz as fórmulas dele. Usa o mesmo padrão. Por quê? Para ter as mesmas medidas, tá? Pessoal, se você não usar a mesma régua na comparação, você vai ter problema. Imagine eu estar dando aula aqui para vocês, falando, usa a régua de centímetro. E de repente vocês estão usando uma régua de polegada. Olha a caca que vai dar no final. Tá? Então, tem que usar a mesma medida, a mesma régua. Dividido pelo passivo circulante. Então, se eu considerasse todo ativo circulante, ele tem e sobra dinheiro para pagar essas dívidas. Se eu tirar os estoques, ele já tem uma certa folga, não está ruim
para pagar essas dívidas. Mas não está tão folgado assim. Tá? Se eu considerar só a disponibilidade o que é? É caixa mais... Por que saiu? Igual. Caixa mais bancos. Isso é disponibilidade. Dividido pelo passivo circulante. Agora, pessoal, mais... Tá difícil. Vocês ouvem o barulho aqui, pessoal? Deu para ouvir sim, prof. Parece piada, né? Bem, então, disponibilidade sobre passivo circulante. Se eu considerar só o dinheiro que ele tem, efetivamente, ele só tem condições de pagar 30%. Então, a grosso modo, né? E o índice de liquidez geral? Então, esse daqui, a gente já viu, ele é igual ao ativo circulante mais o ativo de longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo de longo prazo. Estão vendo que está faltando uma fórmula aqui, né, pessoal? Está faltando aqui, por algum motivo, ele comeu essa fórmula, né? Então, pronto. Ficou faltando. Vou colar aqui. Pronto. 1759. Pronto, agora sim. Não deveria estar batendo. Está dando uma diferença aqui. Ah, desculpa, não, pessoal. Tira esse valor aqui, é zero. É zero mesmo. Esqueci. Aqui não é a coluna de saldo final, não. Que era para copiar aqui. Aqui é o valor do outro ano. Não tinha nada no contas a pagar a longo prazo, então é zero mesmo. Bem, porque senão a gente bate aqui, ele não bateria ativo com passivo, porque entraria um valor aqui que não seria o correto. Bem, então eu coloquei aqui, o que é? É o ativo circulante mais o longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o de longo prazo. Deu 127. Isso é o total do que eu consigo converter em dinheiro a curto e longo prazo em relação ao total da minha dívida, tirando a dívida que eu tenho com os donos, que é o patrimônio líquido. Então, a princípio, eu tenho 127% para cobrir a minha dívida com terceiros. Estou relativamente tranquilo. Não esqueça que eu falo aqui, está tranquilo, não está tranquilo, né? Isso é comparativo, eu tenho que comparar isso com outras empresas do mesmo ramo, né? Índices de estrutura do capital. Então, é o passivo circulante mais longo prazo sobre o patrimônio líquido, né? Então, esse daqui, índice de nível de endividamento ou grau de endividamento, né? Eu vou pegar qual? O passivo circulante. Estou fazendo em relação sempre ao X2. Falta um parênteses aqui, né? Parênteses. Passivo circulante mais passivo de longo prazo, fecho parênteses, dividido pelo
patrimônio líquido, que é esse aqui. 41%. Ou seja, a minha dívida para com terceiros corresponde a 41% daquilo que eu estou devendo para os acionistas. Tá? É essa interpretação que eu faço desse número. Hoje está complicado aqui, né? Hoje... Passivo circulante mais longo prazo. Então, passivo circulante, abre parênteses, né? Parênteses, passivo circulante, mais o longo prazo, que vai ser igual a zero, dividido pelo ativo total, que poderia ser também o passivo total. Tem alguns autores que falam que é total dos bens e direitos, outros falam total das dívidas e obrigações, que dá na mesma, na realidade, porque são o mesmo número, né? Então, dividido por isso, 29%. Em outras palavras, o que eu estou falando é o seguinte, olha, do total da minha dívida, ou do total dos meus ativos, 29% vem de terceiros. Logo, 70% vem de capital próprio, vem dos acionistas. Passivo circulante pelo patrimônio líquido, né? Então, igual passivo circulante dividido pelo patrimônio líquido. Esse índice, endividamento de curto prazo, né? Quanto por cento eu tenho um endividamento de curto prazo em relação ao meu patrimônio líquido, ao dinheiro dos investidores, né? E aqui eu vou ter 41,1% desse. Passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais longo prazo, que vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Por quê? Porque não tem de longo prazo. Então é ele dividido por ele e dá 1. Deu 100%. Recursos onerosos, pessoal. Recursos onerosos são empréstimos. É empréstimo que eu tenho que pagar. Tá? Por que eles se chamam recursos onerosos? Porque eles oneram a empresa com juros. Então, geralmente, esses ativos eu estou pagando juros. Esses passivos eu estou pagando juros. Os outros passivos eu não pago juros, tá? Mas desse aqui eu estou pagando. Então, por isso que a gente chama de oneroso. É igual empréstimo dividido, abre parênteses, passivo circulante mais o longo prazo, que é 0. 10,7. E temos o último índice aqui, que é os recursos onerosos, empréstimo, dividido pelo patrimônio líquido. Tá? Então, todas as explicações desses índices aqui estão aqui, o endividamento de curto prazo, a composição do endividamento, né? Composição do endividamento, índice de endividamento oneroso, que é esse daqui, índice de endividamento oneroso em relação ao patrimônio líquido. E por fim, pessoal, os índices de eficiência. Então, esses índices de eficiência. Professor, você pode voltar nessa de recurso oneroso rapidinho? Posso? Pode falar. Nessa última que você fez, qual dado você pegou para recurso oneroso? Empréstimos. Ah, empréstimo, tá.
Obrigado. dividido pelo patrimônio líquido. Recurso oneroso é empréstimo. Se eu tiver empréstimos aqui a longo prazo, somos 2. Tá? Se eu tiver aqui empréstimos a pagar a longo prazo, soma esse com esse. Ah, tá. São aqueles que é com juros, né, que você É falou. o com juros. É Ah, a tá. dívida que eu tenho que paga juros. Pronto, pessoal. Vamos aqui para a última tabelinha. E na hora que a gente terminar isso aqui, acho que a gente pode sair para descansar, né, pessoal? Porque hoje já deu, né? Igual o giro do estoque, CPV-CMV, dividido pelo estoque. Ah, vamos colocar aqui o CPV. Só que o CPV, ele está negativo, pessoal. Eu não posso colocar ele negativo, tá? Não vai dar esse número negativo. Eu tenho que botar um menos na frente. Por que a gente usa negativo aqui? Para indicar que eu vou tirar ele, para calcular o lucro bruto, eu vou tirar o CPV da receita de vendas líquidas. É para a gente fazer aquela regra de sinais, tá? Ele, na realidade, é um valor que eu estou tirando das minhas receitas. Então, eu ponho negativo. Como eu ponho todas essas despesas negativas, imposto de renda negativo, mas não quer dizer que ele seja negativo, tá, pessoal? É que ele está trabalhando aqui negativamente, eu estou tirando. Então, não esqueçam que eu vou botar um menos aqui para ele ficar positivo para poder fazer essa conta, senão vai dar uma conta negativa aqui. É isso dividido, abre parênteses, pelo estoque médio. Agora, qual é o estoque médio? Considera produto acabado ou não considera? Eu vou considerar. Então, vou fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse, fecha parênteses, dividido por 2. É a média desses 4. Tá certo? Professor, eu acho que você vai ter que arrumar, então, no seu exemplo dessa planilha, porque o estoque médio não está desse jeito. Aonde aí? Você está falando em qual? Lucas, em qual planilha que você está falando? No EX, no EX. estoque médio, você não fez desse jeito, você fez Não, sem tudo bem. incremento. Não tem problema, tá? Depois vocês acertam, pode acertar aqui no IEX. De qualquer forma, não está errado você fazer só o estoque médio do produto acabado, é aquilo que eu falei para vocês, só o estoque médio do produto acabado, não considerar matéria-prima. Assim também, como não está errado você considerar não estoque médio, mas só a soma desses dois estoques do ano X2, sem fazer a média. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né, Lucas? Você vai achar autor que põe período, quem é autor que não põe, vai encontrar de tudo. Então, por isso que eu sempre faço, desde o começo eu estou fazendo essa ressalva, né, pessoal? Essas fórmulas não são fórmulas definitivas, não são aquelas fórmulas que você fala, não, é sempre assim. Você vai achar em formulários, em livros, coisa diferente. E eu mesmo, talvez quando eu fiz esse IEX aqui, pensei em outra coisa. Pensei em outro autor, fiz, e agora eu mesmo mudei de critério. Então a gente tem que ter mais ou menos isso, tá? Ter em mente que esse critério não é um critério absoluto. Não é uma fórmula absoluta. Ela pode eventualmente sofrer alterações, e até mesmo nós que estamos trabalhando com isso podemos sofrer essas alterações. O colega de vocês da primeira turma, que ele estava falando, o Caio, ele fica fazendo esses cálculos aí. Eles já têm algumas fórmulas pré-programadas lá, tá? Que seguem alguns critérios. Tem umas que fazem a média de balanço, tem outras que não fazem. Quem vai determinar isso provavelmente vai ser ou o gerente de crédito, né? Ou o cara que fez os créditos, ou um comitê de crédito que se reúne com o pessoal que faz análise de crédito. Então, se tiver diferente, tá? Eu não vou falar se tiver errado. Se tiver diferente, ou você muda lá,
Ou se você quiser mudar aqui, fazer dessa outra forma, também não tem problema nenhum, Lucas. Pode fazer da forma que está aqui no IEX. Tá? Ele deu um giro de 0,34, que significa o seguinte. Vamos dividir esse mesmo número aqui por 360 e me fala o seguinte, tá? O meu giro é de 1.051 dias, meu giro de estoque. Ou é uma empresa de bens de capital, né, pessoal? Para ter um giro tão alto, 3 anos de giro de estoque é muita coisa, tá? Então, ou é uma empresa de bens de capital, aquilo que eu falei já para vocês, que essas empresas elas têm um giro longo porque o ciclo de produção do seu produto é longo, tá? Ou O estoque médio não tem que dividir por 4? tem, eu não dividi? Não, por 2. Não, é por 2 mesmo. Por 2 mesmo? Porque eu vou dividir isso aqui por 2, vou dividir isso aqui por Professor, 2, tá? mas- Se você juntar as duas fórmulas, ficam os 2 por 2. Professor, mas você tá dividindo aí a fórmula toda por 2. Você tá, tipo, fazendo o CPV dividido pelo estoque e Isso. depois dividido isso por 2. Tem que colocar um parênteses aí. Vamos colocar o parênteses. Pode ser que esteja errado isso aqui. Tá? Vai dar realmente. 1,37. Isso. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou e bem. Tava um giro de 1.000 dias e falava, ué, o que é que está acontecendo? Muito prazo, né? Bem, então, eu tenho um giro de 260 dias. Então, 260 dias não é um giro. Por exemplo, se for bens alimentícios, já não dá. Uma empresa que tem isso daí, ela entrega produto tudo atrasado, né? Tudo estragado, né? Gênero alimentício tem a esse cara aqui. Dois e 18 vezes. Se eu pegar igual a 360 dividido por 18, eu demoro, em média, para receber dos meus clientes 164 dias. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá bem baixinho. Tá bem baixo. Acho É, que tô essa vendo. parte aí bugou tudo. Quando você fez essas duas últimas contas, seu áudio meio que parece que mutou. E caiu meu microfone aqui. Não sei por que. Não. Vocês estão ouvindo melhor agora? Agora dá Sim. para ouvir. Ah, tá. Aqui o microfone de pescoço aqui, ele é Bluetooth. E às vezes dá algum pau aqui, ele cai. Então, o contas a receber aqui, meu prazo médio de 164 dias. O contas a pagar, igual ao custo da mercadoria vendido, mas não esquece de colocar um negativo, para não entrar ela negativa, mais os estoques do ano. Então, vamos colocar aqui estoque de produto acabado, mais estoque de mercadoria, menos os estoques do ano anterior. Estoque de produto acabado, mais estoque de mercadoria, de matéria-prima. Tudo isso dividido pelo contas a pagar. Ficou faltando aqui um parênteses, né? Vou colocar esse parênteses aqui. Tudo isso dividido pelo contas a pagar, tá? Então, fornecedores. Aqui, de novo, eu vou falar uma coisa, tá, pessoal? Tem gente que vai pôr aqui o contas a pagar aqui, se tiver, aqui que é zero, né?
Mas se tiver um contas a pagar a longo prazo, pode ser que tenha autor que fala, não, considera todos os contas a pagar. Vai ter autor que não. Então, você vai ter para todos os gostos, né? Eu acho, na minha opinião, que deveria colocar o contas a pagar aqui do longo prazo. Por quê? Porque vai fazer parte desse giro de estoque. Mesmo aquilo que eu vou receber daqui mais do que um ano, faz parte do meu giro de estoque, né? Então, eu acho que deveria. Deu 0,9 vezes. Se eu pegar aqui 360 dividido por menos isso daqui, dá 398 dias para pagar. Então, eu recebo em 164, pago em 398. Tá? E tenho um prazo de 262. Então, como que fica o meu ciclo econômico aqui da empresa? Pessoal, por favor, coloquem presença aí antes que esqueça. Tá? Ele fica, é o prazo médio do estoque mais o prazo médio do contas a receber menos o prazo aqui do contas a pagar. Ficou positivo, 29 dias. Então, significa que eu estou me financiando nos fornecedores ainda, tá? Apesar desse ciclo longo, ainda estou me financiando nos fornecedores. Bem, pessoal, era isso, esses exercícios. O resto é o que nós vamos ver na próxima aula, né? Então, e é aquilo que eu falei. Não adianta fazer uma fórmula genérica e colando em todos os outros. Vocês têm que ver se realmente está na mesma posição, está na posição correta lá, as contas contábeis. Porque senão você vai estar fazendo a conta em lugares errados, tá, pessoal? Não é tão genérico assim. E era isso, pessoal. Você pode subir um pouco a imagem aí? Posso o quê? Subir um pouco a imagem, por favor? Aumentar? Obrigado. Tá aqui? Professor, você vai passar isso como uma atividade ou você quer que a gente faça ainda, aprenda os índices de lucratividade para depois fazer? Fica a critério de vocês. Não, isso não é uma atividade. Eu vou juntar isso com a próxima aula, que vocês vão preencher esse resto, e aí vocês vão me mandar com tudo preenchido, tá? Tá, beleza. Aí se vocês quiserem deixar para... É amanhã a aula? Não. É, né? Então, se vocês quiserem deixar primeiro para ver amanhã, depois vocês fazem, tá? Tá bom, Pro. Boa noite, Tá, então, ok? até amanhã. Então, boa noite, pessoal. Bom descanso. Amanhã a gente se encontra novamente. Mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Ô, professor, Eu, nesse primeiro aí do índice de eficiência operacional, o que você fez aí? O meu está dando 0,34 ainda. aqui, Esse aí. tá faltando um parênteses aqui, tá? Então, pô, coloca esse parênteses aqui, ó, tá vendo? Dá para você ver ou não? Tô vendo, sim, tô vendo. Tá certo. Obrigado, professor.
Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal.